Essa noite, Deus amado, Deus querido, eu lhe apresento a minha vida, a vida da tua amada igreja em tuas mãos. Eu lhe apresento, ó Pai, tudo que é seu. Porque nós somos seus, Pai. Nós somos filhos amados de um Deus poderoso, de um Deus justo, de um Deus santo, a qual deu o teu Filho, ó Pai, por nós. Eu quero entregar, Pai amado, cada homem, cada mulher essa noite. Que eu possa sim, Pai, ser usado e falar aquilo, ó Pai, que o Senhor deseja falar. Que os meus lábios sejam teus lábios, Senhor. Que as minhas cordas vocais, Pai, sejam usadas pelo Senhor. Porque o Senhor sabe que de mim mesmo não sai nada. Mas eis aqui o teu servo. O Senhor sabe, Pai, o quanto é difícil. E eu sei também que foi difícil ver o teu filho naquela cruz. Morrer por cada um que aqui está. Mas ele se dispôs. Ele disse sim, ele se entregou, Senhor. E nessa noite, Pai, eu lhe entrego em tuas mãos a tua igreja. Irmãos, eu queria chamar a pastora Denise aqui na frente. Cadê ela? Por favor. Ela falou que ia correr, mas vocês achem ela para mim? Pastora Denise. Pode louvar enquanto ela chega. A força. Ora, irmão, enche este lugar com a presença de Deus. Ele está aqui, enche este lugar, irmão. Arabaxei, decanterei, barabassuri, anderei, barabaxei. Tu és grande, Senhor, tu és santo. Denise, fica no meio das suas duas amigas aqui. Quando eu recebi essa mensagem e com muito temor no coração, minha esposa sabe quanto foi difícil. Nossa, principalmente pelo que você falou ali comigo, há quanto tempo. Mas eu disse sim. E enquanto eu estudava, Deus falou assim comigo: olha, fala com a minha filha e com a minha serva. Denise, você, um tempo atrás, disse não para o Senhor. Mas esse não para o Senhor, ele manda eu te dizer que não é um carro. Não foi você que escolheu. Foi Ele que escolheu você. Ele te chamou para algo maior. Só que naquela época, Denise, pastora, você tinha feridas na alma. Só que hoje as suas feridas viraram cicatrizes. E essa cicatriz que você carrega vai curar outras mulheres. E Deus manda eu te dizer também, pastora, que muitas pessoas que batem nas suas costas só batem por amizade falsa. E eles vão sair de perto de você. Às vezes você não vai compreender. E vai doer um pouco. Mas Ele vai tirar. Porque Deus, Ele não curou a sua alma para você curar outras mulheres à toa, não. Você não precisa de aplauso. Você não precisa de aprovação. Porque quem te chamou foi o Todo-Poderoso. Você vai para lugares que você não imaginou. Porque você sempre se sentiu menor. Você sempre se sentiu menor. Você sempre olhou para você e falou: ah, Deus, eu não vou, não vai dar. Você sempre pensou assim. Mas escuta o que Ele está te falando. As cicatrizes estão lá. Mas aonde você passar, você vai curar pessoas.
É difícil falar isso com você que é da família, mas está dito. Amém, amados? Tome seu assento, por favor. Pode se assentar, tome seu assento, fique à vontade, em nome de Jesus. Amados, a palavra que Deus me deu, ela começa lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Aonde aqui, amado, vai falar de um jovem chamado Josué. Esse jovem, nessa ocasião, ele é escolhido por Moisés para guerrear com os amalequitas. E a palavra vai nos trazer, amados, que Josué, desde novo, ele andava com Moisés. Desde novo, ele era um jovem que ele gostava de andar perto de Moisés. Ele aprendia com Moisés. E a primeira coisa que Deus trouxe a mim, amado, para falar para a amada igreja é que homem anda com homem. Mulher anda com mulher. E eu não estou falando de gênero, irmão. Eu estou falando de maturidade. Tem homens que andam com meninos. E tem mulheres maduras que andam com meninas. Eu não estou falando, amado, que você, Daniel, então quer dizer que eu não posso andar com... Não. Maturidade. Influência. Como que você vai alcançar outros lugares se você não sai do seu ambiente de comodismo? Josué, ele andava com Moisés porque ele sabia o que Moisés carregava. Ele sabia que Deus tinha escolhido Moisés para ser o libertador. Então ele não escolheu andar com qualquer um. Homem anda com homem. Ferro afia ferro. Muitas das vezes, amado, tem homens que não estão suportando o casamento. Mulheres, sabe por quê? Porque não sai do lugar de meninice. Não sai. Às vezes chama um amigo lá de 30 anos, vamos jogar ali eu não sei nem falar, irmão. Não, o jogo de futebol lá, sei lá como é que, FIFA. Às vezes tem mulher chamando, irmão, vamos ver o irmão. E não compartilha a palavra. Compartilha aquilo que você carrega. Você não foi levantado para ficar no lugar de meninice. Josué, ele foi levantado como homem. Que lá na frente nós vamos ver aonde ele chegou. Mas Josué, amado, se eu pudesse dar um título para essa ministração, seria o caminho da obediência. Porque a palavra vai falar que é melhor obedecer do que sacrificar. E Josué, amado, quando ele entende quem é Moisés, você vai ver que no capítulo 18, versículo 18, quando Moisés está cansado de dar conselho ao povo, Deus então fala ao coração do teu sogro Jetro. E Jetro então ele dá uma instrução para Moisés. Ele fala para Moisés, olha Moisés, eu estou vendo que está ficando muito pesado você instruir todo esse povo. Por que você não levanta homens sábios, homens sem ganância, para ajudar o povo? E eu fico imaginando, amado, que Josué naquela ocasião, ele encheu o coração dele. Ele falou, poxa, eu estou caminhando com ele desde novo. Eu colei com Moisés, eu estou agarradinho com ele é homem de Deus. Então eu creio que eu vou ser um daqueles escolhidos. Eu estou conjecturando, irmão. Eu estou imaginando. Às vezes Josué pensou assim, Márcio, nossa, eu vou... Não, quando ele escolher, eu vou ser um dos primeiros, porque eu estou com ele. Só que Moisés, amado, ele escolhe homens, mas ele não escolhe Josué. Eu fico então pensando comigo, muitas das vezes, amado, nós estamos como Josué, nós estamos em célula, nós estamos na igreja, e muitas das vezes nós achamos que nós não somos apontados.
Ah, ninguém me vê. Eu ajudo tanto naquela célula e eu não tenho oportunidade. Eu faço tanto naquela igreja e eu não tenho oportunidade. Josué, amado, ele não ficou murmurando. Ele seguiu no propósito. Ele continuou fazendo a mesma coisa, servindo a Moisés. Porque ele era servo. Só que também quando você vai pegar a história de Josué, amado, quando Moisés vai subir ao monte, quem sobe com ele? Josué. Quando Moisés está lá dentro do tabernáculo, recebendo instruções, na tenda, quem está lá esperando ele? Josué. Porque Josué, amado, ele sabia a fonte, ele sabia com quem ele andava. Ele sabia o que ele queria, aonde ele queria chegar. Mas e nós? E nós, irmãos? Com quem nós temos andado? E nós? Com quem nós temos caminhado? Aonde você quer chegar, amado? Define com quem você tem que andar. Define com quem você tem que andar. Não tem como, amado, você ser um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus com algumas companhias que não é de Deus para a sua vida. Não tem como. Para você ser um grande homem de Deus, você tem que andar com grandes homens de Deus. Homens que te inspiram. Se você quer ser uma grande mulher de Deus, você tem que andar com uma grande mulher de Deus. Porque senão, irmão, eu e você, nós não vamos sair do lugar. Amado, eu aprendi uma frase que tudo é ensinável, menos o querer. Tudo é ensinável, irmão. Eu mexo com móveis planejados. Se o Márcio for lá e ficar comigo, com ela lá uns 2 anos lá, e vai estar assim, vai sair de lá fazendo. E se eu for para a profissão do Márcio, daqui 2 anos eu vou estar voando. Tudo é ensinado, menos o querer. Porque o querer, amado, depende só de você. O querer depende daquilo aonde você vai, o que você quer fazer, aonde você quer chegar. Não adianta você andar com pessoas erradas. E querer, amado, às vezes subir o seu nível, elevar o seu nível espiritual. Não adianta. Sabe por quê? Porque nós estamos, amado, em uma geração. Nós estamos em uma geração hoje, no dia de hoje, obesos emocionais. A nossa mente fica cheia. A nossa mente, ela fica lotada. Porque o nosso dia a dia é preocupações, é dívidas, é conta. É lidera célula, é ministério, e você fica com a cabeça cheia. E quando chega um determinado momento, sabe o que acontece? O seu corpo sente. Porque a sua mente está pesada. Traga à sua mente aquilo que te dá esperança. Nós não estamos mais conseguindo ter fé. Prosseguir. E é muito difícil, irmãos. Põe aqui para mim Números capítulo 11, 25 e 27. Por favor. Números capítulo 11, versículo 25 ao 27. Então o Senhor desceu às nuvens e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele e pôs sobre aquele 70 anciões. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Deixa aí, por favor. Amados, aqui
Deus ele dá uma instrução para Moisés. Ele fala com Moisés: olha, Moisés, unge esse homem, eu vou dividir o que você carrega com ele, a graça que você carrega, o Espírito Santo que você carrega, vou dividir com eles. Então Moisés ele escolhe alguns anciões, alguns homens cheios de Deus, e ele fala: olha, ele vai para a tenda, e ele então começa a distribuir, a ungir. Você vai ver na história que ele prepara todo um óleo de unção da forma que Deus pediu, da forma que Deus mandou. E ele então unge. Só que esses dois homens aqui, ó, Eldade e Meldade, estavam do lado de fora da tenda. Só que quando eles estavam do lado de fora da tenda, eles começam a profetizar. Porque eles também eram dois homens que foram escolhidos. Só que quando eles começam a profetizar, Josué, vendo eles profetizar, eu creio, amado, que Josué era um homem de guerra. Eu creio que Josué, isso é eu falando, amém, irmãos? É eu imaginando. Eu creio que Josué, ele pegou a espada, foi correndo até Moisés e falou: Moisés, tem dois homens lá falando em nome do Senhor, nós temos que matar, fazer alguma coisa com ele, porque eles não podem fazer isso. E sabe aonde Deus me levou, irmão? Quantas vezes você está preocupando mais com a vida dos outros do que com a sua? Quantas das vezes você está vendo mulher cheia de Deus, em vez de você buscar a solução, você está falando: ah, ela é cheia mesmo? Ah, aquela ali merece sentar na mesa com a Bruna, ah, eu prefiro mais, eu faço mais do que ela. Ah, aquele ali merece uma oportunidade no altar, será que sim? Quem sou eu, quem é você, irmão? Quem nos aponta é o nosso Deus. Quem nos escolhe é o nosso Deus. Às vezes nós somos igual Josué, preocupando demais com a vida do outro. E a resposta de Moisés para o Josué foi: ah, Josué, tu está com ciúme de mim? Não se preocupe, quem dera todos do arraial profetizassem como esses homens. Ou seja, na boca de Moisés Deus falou: ei, eu quero encher todos, mas só alguns me buscam. Eu quero derramar em todos, mas só alguns ajoelham pela madrugada. Eu quero derramar na vida de todos, eu quero fazer todos profetizar, curar em meu nome. Mas nem é todos que querem. Não é todos que querem olhar, amado, e entender: minha hora vai chegar. Minha hora vai chegar. Nós precisamos, amado, entender que ficar preocupado demais com a vida do outro te paralisa. Você não anda. Você não vai adiante. Você fica travado espiritualmente. Você não sai do lugar. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 20, 26, amado, que quem quer ser o maior, sirva a todos. Josué só era conhecido como servo do Moisés. Por duas oportunidades. Eu creio que quando Moisés ele foi ungir esses homens, creio que Josué ficou com o coração: pô, na primeira vez não me chamou, mas agora vai me chamar. Agora eu vou ser, agora vai me chamar, agora vem, agora é sua vez, Josué. Só que não foi a vez dele. Porque ainda não era chegado o tempo. Mas Josué, amado, ele não parava de servir. Ele não parava de ir atrás daquele que carregava a presença. Ele não parava. E eu e você? E eu e você? O que nós temos feito, amado, para trazer a presença de Deus para nós? O que nós temos feito para trazer a presença para a nossa vida? Ontem, amados, no monte, teve fronte. Um projeto da Casa do Aba, de homens estarem alinhando o coração. Eu falei com o pastor Hélio, falei: olha, pastor Hélio, me justifica, porque a Yara ama, mas eu para subir aqui é uma luta. Não é fácil não, irmãos. Eu falo que ela é minha amiga, sabe? Sim. A Yara, pô, mas é uma luta para estar aqui. Eu falei com o pastor Hélio, me justifica lá, eu não vou não, porque eu vou estudar a palavra. E olha que eu já li a palavra uma vez, 2 vezes, 10 vezes.
né? Vou mais, Senhor. Mas a Bíblia fala, amado, que homens nós somos sacerdotes, nós somos coluna. E às vezes a gente vai lá pro fronte, a gente fica olhando lá e fica assim, 8, 15, 11. Irmãos, eu não vou expressar da forma que o Daniel quer, não, mas que geração de homens, irmãos. Sabe por que casamentos hoje estão acabando? Porque não tem homens posicionados. Porque não tem homens que entenderam o seu chamado. Amado, eu posso falar com propriedade, Deus me deu uma grande mulher de Deus. Grande mulher de Deus. Uma mulher guerreira. Uma mulher que carrega uma graça. Mas eu continuo sendo o homem e a coluna da casa. Lava um banheiro para ela, irmão, com o maior prazer. Faço almoço para ela com o maior prazer. Dou ela café da manhã na cama no domingo com o maior prazer. Mas eu continuo sendo sacerdote da casa. A minha esposa, o olho dela tem que olhar para mim e virar e falar: obrigado, Deus, pelo marido que você me deu. Mas está faltando homens posicionados. Às vezes, amada, a tua mulher ora mais do que você. Às vezes a tua mulher lê a Bíblia mais do que você. Às vezes a sua mulher não consegue chegar perto de você e pedir uma opinião. Fala, o que você acha dessa palavra? Não vou pedir não, porque ele não vai saber. Homens posicionados. Josué, amado, ele escolheu a melhor parte, ele não ficou murmurando. Um dia ia chegar. Um dia ia chegar. Ah, mas ele não me escolheu por 2 vezes. Você, mulher, seja ajudadora do seu marido. Quando ele sair para trabalhar, mande um te amo para ele. Fala, obrigado por você cuidar de mim. Obrigado por você suprir a casa. Não sei os maridos aqui não, mas minha esposa, quando ela vai fazer essas unhas, sabe, cunhado? Essas unhas suas aí, o cabelo, hoje mesmo ela tá gata, graças a Deus. E ela chegou lá em mim, amor, você gostou? Eu falei, você é linda de qualquer jeito. Mas o que eu estou querendo dizer, irmão? Toda vez que ela vai fazer uma unha, alguma coisa, ela chega perto de mim e fala, obrigado, amor, por cuidar de mim. Joga o seu marido para frente. Mostre para ele, amado, que ele é importante. Mostra para ele que ele é um homem de Deus. Voltando para a palavra, irmãos. Então, Josué, ele não parou de servir. Ele não parou de entender que o chamado dele, a hora dele ia chegar. E quando esses 2 homens aqui, amados, estavam ali, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, Josué vira e fala, não, eles não podem. Irmãos, quem quer unção, busque por ela. Quem quer a graça, clame por ela. Quem quer a presença, busque por ela. O preço já foi pago. Ele já morreu na cruz. Nós temos livre acesso. Mas nós não conseguimos olhar com olhar de amor, de verdade. Como eu disse, irmão, nossa mente fica cheia de preocupações do dia a dia. Damos volta e não saímos no mesmo lugar de antes. No mesmo lugar de antes. Eu fico imaginando Josué, porque Josué só era dito na Bíblia como servo de Moisés. Mas quando Moisés vai receber a instrução no monte, Moisés fala assim, olha, povo, fica aí. Vem comigo, Josué. Só era servo, irmão. Só era servo de Moisés. Servo. Sabe, irmãos,
Às vezes nós olhamos para dentro de nós. Não entendemos o que o nosso Pai quer. Quando Elias ele escolhe Eliseu para substituir ele, Elias passa e vê um homem arando a terra, com 12 juntas, já estava na 11ª, está lá arando a terra. Então Elias, ele olha para aquele homem, olha, siga-me. O maior legado de Elias, amado. Elias não precisa ser lembrado pelos 10 milagres que ele fez, não. Ele tem que ser lembrado porque ele levantou alguém melhor do que ele. Às vezes Deus está te levantando aqui hoje para fazer homens e mulheres melhor do que você. Não fique preso nas suas mazelas. Ah, não, eu já multipliquei 5, 6, 8 células. Eu vou levantar alguém que vai multiplicar mais. Vai. Porque a sua unção não para em você. Ah, Daniel, mas eu, irmão, a sua unção não pode, para aquilo que você carrega, não pode parar em você. Não pode. Olha o que vai dizer aqui, põe aqui para mim, por favor, 3 João, capítulo 1, versículo 4. 3 João, capítulo 1, versículo 4. Não tem maior alegria do que está de ouvir que os meus filhos andaram na... E quem é a nossa verdade, irmãos? Cristo. E quem é a verdade que eu e você estamos apresentando para os nossos discípulos, para os nossos amigos, para os perdidos que estão lá fora? Ah, Daniel, mas nós temos aqui a missão. Não, irmão. A missão é sua também. A missão é minha também. Não fique preso. Ah, nós temos um ministério de missão. Não. É através da sua vida que Deus quer fazer. É através da sua vida que Deus quer alcançar. Por isso, essa verdade, amado, que é Cristo Jesus, nós temos que anunciar ela. Nós temos que carregar ela, uma verdade dentro de nós, e anunciar essa é a verdade. Essa é a verdade, o caminho e a vida. É Ele, é Cristo. A gente vai entendendo, amado, a gente vai percorrendo a Bíblia. E a gente chega lá em Josué primeiro, em nome de Jesus. Vem para mim, por favor. Capítulo 1. Versículo... Aliás, volta para mim, põe em Deuteronômio. Por favor, Deuteronômio. Capítulo 34, versículo 7. Por favor, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Obrigado. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem os seus olhos, nem o seu vigor havia desfalecido. Os filhos de Israel pranteavam. Moisés ali mesmo nas planícies de Moabe, durante 30 dias, até sair o período tradicional dedicado ao luto. Contudo, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito da sabedoria, porque Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele, e portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram tudo. Uau! Amados, Moisés estava a partir a morrer. Mas quando Moisés ele escolhe alguém para ele passar a unção, para ele pôr a mão, ele não escolheu aqueles primeiros que ele escolheu para julgar o povo. Ele não escolheu aqueles outros que ele ungiu, não entende? Ele escolheu o servo Josué. Mas sabe por quê, amado, que ele escolheu o servo Josué? Porque muitas das vezes, eu pesquisei aqui algo, amado, eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com a igreja. Moisés, ele estava ensinando Josué sobre herança e legado. Herança é o conjunto de bens, direitos, obrigação deixado por uma pessoa após o seu falecimento.
Amém. Agora vamos lá para o que é legado. É o que Moisés fez com o legado. Refere-se tudo aquilo que é transmitido, deixado ou delegado para as gerações. Moisés, ele passou o legado para Josué. Amado, eu pesquisei. Quando nos passa herança, 80% das pessoas que recebem uma herança no primeiro ano, ele acaba com ela. Os outros 20%, 15% em 5 anos já não tem mais nada. E sobra 5% que continua ficando com aquilo ou consegue multiplicar. Legado não. Legado é passado de gerações em gerações. De gerações em gerações. Legado não para. E o que Moisés fez? Moisés não chamou aqueles que ele ungiu na tenda. Moisés não chamou aqueles que ele chamou para julgar o povo. Moisés chamou o teu povo, o seu filho Josué, porque Josué tinha aprendido que era legado. E legado ele continua amado, eternamente. Legado não para. E eu te faço uma pergunta para a sua reflexão. Qual é o legado que você vai deixar? Eu estava hoje com o pastor Ela, a gente trabalha e estava conversando, Daniel. Ele está falando de um tio meu que faleceu. Ele falou, nossa, a gente só vira história. Quem deixar um legado vai ser lembrado. Sim. E eu te faço uma pergunta, irmão. Qual o legado que você vai deixar para a sua geração, para os teus filhos? Qual o legado de que forma que você vai ser lembrada? De que forma, amado, que nós vamos ser lembrados quando não estivermos mais aqui? Porque quando nós apegamos em herança, nós acabamos pingando. Nós acabamos não prosseguindo. E para mim encerrar, irmãos, eu queria contar um testemunho meu. Eu caminho no Evangelho há uns 14 anos. Mas, quando eu tinha convertido, há uns 2 anos que eu tinha de conversão, eu recebi uma palavra de um irmão meu. O irmão meu disse para mim assim, olha, nem o inferno te aceita. E aquilo entrou dentro de mim, eu falei, pô, devo ser muito ruim. Me ajudei. Nem o inferno me aceita. Só que aquilo entrou nos meus ouvidos, amado, e foi parar no meu coração. Então eu arrastei aquilo por muitos anos. Eu ministrei em encontro, ministrei em reencontro. Deus me usou para multiplicar células, para alinhar corações de homens. E eu vim arrastando isso por muitos e muitos anos. E eu era de uma outra congregação, e eu fui me escondendo do meu chamado. Porque eu tinha um pai que ele era presidente da Assembleia de Deus. Só que também eu ouvi um dia uma palavra que ninguém da minha geração, da minha casa, ia ser mais um pastor. Eu falei, uau, primeiro nem o inferno me aceitava, depois ninguém da minha geração, da minha casa, seria o pastor. Então eu comecei a fazer algo, amado, que o inimigo pôs no meu coração. Eu comecei então a confrontar a minha liderança, porque quanto mais eu confrontava a minha liderança, mais eles me deixavam no meu lugar de conforto. Lembro que um dia, no outro ministério, meu pastor chegou perto de mim, olha, era no mês de setembro, ele falou, final do ano agora, eu vou te levantar como pastor, pastor Hélio, pastor Daniel e o pastor Alexandre na época, Gouveia. E eu falei assim, não. Ele, por que não? Foi porque eu não quero. Mas Deus falou no meu coração, eu falei, mas não falou no meu. E quando eu vim para a casa do Aba, há 7 anos e 8 meses, Márcio falou algo muito profético. Eu sou um cara que eu não gosto de ser disso, irmão. Não sou um cara que gosta, não, eu gosto de ficar ali no meu cantinho. As irmãs até falam comigo assim, que eu sou do coque sem coque, eu nem sei porquê, né? Se alguém souber, me fala, viu, irmãs? Tem umas irmãs que pegam aqui eu no canto e falam, você é o coque, você é o homem do manto, mas sem coque. Eu falo, nem. Depois vocês me falam por quê. Não entendi, não.
Mas eu não gosto. E eu lembro que no ano passado, eu confrontando a minha liderança, eu queria até que o apóstolo tivesse que eu tinha que pedir perdão, tanto que eu já... Mas ele vira para mim, filho, já está na hora de eu te apontar, mas você não deixa. Mas porque, amado, ainda estava preso no meu coração. Eu vim arrastando isso por muito tempo. Só que chegou no reencontro com Deus, na casa do Abba. Eu... Lembro que a minha esposa estava, eu e ela estava intercedendo no reencontro, ela estava orando de um lado, eles fizeram nós dois juntos a intercessão. E eu fui para um canto, lá tinha uma lagoa, eu comecei a orar. E aí o Espírito Santo olhou para mim e falou assim, olha para trás. Eu olhava para trás, minha esposa estava lá chorando, intercedendo. Aí Deus falou assim, filho, eu te dei uma família. Eu pus do seu lado uma mulher que acredita em você. Eu te dei filhos espirituais, carnais. Por que você foge tanto da minha face? Por que você corre tanto? Eu falei, Senhor, eu não sou digno. Ele virou para mim e falou assim, filho, a sua dignidade quem julga sou eu. Homem nenhum tem autoridade para falar quem é você e o que você vai ser. Homem nenhum tem. E ali, amado, sabia um clarão na minha mente. Ali eu entendi que aquele homem lá atrás, que era um perdido, que muitas das vezes ouviu que não valia nada, que não ia ser nada, que foi muito humilhado, tinha um Deus que olhava por ele. Tinha um Deus que acreditava nele. E hoje, olhando para você, homem, olhando para você, mulher, tem muitos de vocês que se encontram no mesmo lugar que eu estava. Às vezes você acha que você não é digno. Às vezes você já foi apontado ou apontado e acha, eu não sou digno. Às vezes tem mulheres aqui, homens aqui, que já fizeram coisas que, como diz lá fora, só Deus sabe. Às vezes tem homens e mulheres aqui, amado, que muitas pessoas, até mesmo da família, falaram assim, ei, você não vai dar nada. Você não vai sair do lugar. Olha quem é você. Olha o que você fez. E esse Deus amado, ele está aqui hoje. Esse Deus que um dia olhou para mim, ele está aqui hoje. Melhor dizendo, ele está dentro de você. E eu queria pedir os irmãos para pôr sobre seus pés. E eu queria, irmãos, que vocês entendessem que se você um dia se encontrou como eu, se achou indigno, às vezes você era como Josué, eu sou um servo, eu sou só um consolidador, eu sou só um diácono, eu só faço parte do louvor, eu não sou muita coisa. Às vezes você olha para você e não se vê em lugares, você não se vê aonde Deus quer que você se veja. Porque lá atrás, amado, falaram coisas para você que machucou você. Às vezes hoje o seu casamento foi destruído, hoje você já não está mais com o seu parceiro. Ou você, homem, não está mais com a sua esposa. Porque você se achava indigno. Você não se achava honrado, honrada. Muitas vezes você olhou para dentro de você e falou assim, Senhor, esse é meu fim. Um dia, irmãos, essa indignidade bateu tanto dentro do meu coração. Tanto dentro do meu coração. Que eu falei assim, para que viver?
Para que viver? Hoje, amado, tem muitos homens aqui dentro que não conseguem compartilhar o coração. Tem muita mulher aqui dentro que às vezes passa por situações, não vou me abrir com ninguém, não vou conversar com ninguém porque ninguém me entende. Eu não quero passar como coitada. Eu não quero passar como um coitado. Deus me sustenta, sim, amado, Deus te sustenta, eu sei disso. Mas às vezes é necessário você ter um ombro amigo, um abraço amigo. Às vezes é bom você escutar alguém que te ama, que entende o que você está passando. Mas você prefere procrastinar, indo para frente, jogando para frente, escondendo as suas dores, as suas mazelas, jogando para debaixo do tapete. Aqui ninguém vai ver, aqui ninguém vai me encontrar. Deixei eu preso nas minhas emoções, na minha mente. Só que enquanto você está assim, você não tem força para prosseguir. Eu queria que hoje você se encontra neste lugar. Eu queria que hoje que você, que um dia se viu indigno de alguns lugares, eu queria que você chamasse a presença de